Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que hora você estiver vendo esse vídeo. Eu sei que eu tô completamente, não vou falar nem um pouco, mas completamente sumido, e o que é algo até estranho, de certa forma, até porque, não sei se dá pra perceber, mas a minha imagem tá um pouco mais nítida do que dos outros vídeos, é porque eu comprei uma câmera nova. Tenho que agradecer ao patrocinador do canal, Mendonça Advocacias. Muito obrigado. E, cara, é, é mais um vídeo que, infelizmente ou felizmente, no meu caso agora, felizmente, não sei pra você que tá assistindo esse vídeo, eu vou falar sobre o Fluminense. É irônico, eu disse que o meu canal não ia ser focado simplesmente no Fluminense, não ia ser focado também só no futebol brasileiro. Eu quero comentar sobre muitas coisas que estão acontecendo no futebol europeu, inclusive quero comentar sobre o caso do Julian Álvares, que eu acho uma palhaçada o que ele tá fazendo, mas eu tenho que aproveitar o momento para poder comentar sobre o momento do Fluminense. No meu vídeo anterior, eu tinha falado que eu defendia muito, mas muito mesmo, a demissão do Luiz Zubeldia. E não era de hoje, sendo bem sincero. Eu acho que o Fluminense não precisava ter sido eliminado da Copa do Brasil para que o Zubeldia tivesse sido demitido, não tivesse jogado o primeiro jogo de ida da Libertadores para que o Zubeldia tivesse sido demitido. Por mim, o Zubeldia teria sido demitido logo após a pausa da Copa do Mundo. Eu acho que não faz sentido algum, mas algum mesmo, o Zubeldia, com aquele trabalho pífio dele, continuar entrando em campo com o Fluminense. Mas cá estamos, não é mesmo? E cara, pra ser bem sincero, a demissão do Luiz Zubeldia não é simplesmente uma mudança de um técnico, é a mudança dos ares que o time precisava. Porque se você é tricolor, ou até mesmo se você não é tricolor, você é apenas um rival e você assistia o futebol do Fluminense em campo, você via que era um futebol muito apático, era um futebol muito responsível. Responsível é foda. Responsivo, fraco de ideias, muito pobre mesmo e muito sem vontade. E, sendo bem sincero, o time do Fluminense não é um time excelente, não é um time de primeira categoria, é um time bom. E a gata gosta de ficar aparecendo nos vídeos, que é engraçado. Mas, cara, não é um time ruim. Muito pelo contrário. É um time que tem as suas qualidades, tem suas limitações. Óbvio, nenhum time, nem do futebol brasileiro, nem do futebol mundial, é perfeito. Mas era um time que se perdia muito das próprias ideias. E você via que alguns jogadores também estavam jogando sacanagem. Tem alguns pontos que tem que ser tocados. Agora, alguns jogadores preocupantemente não estavam jogando de sacanagem. E isso é algo que me preocupa e vou falar um pouco mais a fundo. Cara, o futebol do Fluminense, desde a entrada do Marcão, o talismã Marcão, para quem é da torcida do Fluminense, tem um apego enorme pelo Marcão. Inclusive, agora já temos a torcida organizada, chamada. Não organizada de verdade, né? Até porque eu sou, de certa forma, contra as torcidas organizadas, que são os carecas do Marcão. Cara, sempre tem essa mística, né? O Fluminense entra em uma rua sem saída e o Marcão aparece lá para poder salvar o Fluminense, como sempre. Inclusive, sempre tem a conversa de por que o Fluminense não efetiva o Marcão, por que o Marcão não quer ser efetivado e tudo mais. Mas isso são conversas para outras horas. Cara, o Fluminense foi a campo contra o Rivadavia de uma forma que eu até queria que o Fluminense fosse. Na real, eu gostaria que o Fluminense tentasse encaixar o 4-4-2 para tentar extrair alguma coisa, porque eu de verdade eu tento imaginar que não é possível que um jogador profissional seja tão ruim quanto o Castilho aparenta ser. O Fluminense não pagaria 13 milhões de dólares e eu juro que eu ainda tenho quase certeza que eu estou errando a correção monetária, que eu acho que ele foi mais caro, mas eu vou falar 13 milhões de dólares para eu não me irritar e não me estender muito sobre isso. Mas não é possível que o Fluminense tenha pago 13 milhões de dólares de um atleta com tanta falta de toque na bola, sabe? Tanto falta de refino. Porque o Castilho, eu entendo, pode ser falta de ritmo, o Castilho não entra tanto nos jogos, mas quando ele entra, eu quero que ele não entre nunca mais.
Então eu gostaria, não nesse jogo, tá? Vou reformular o que eu acabei de falar. Eu já estou duvidando da minha própria opinião. Porque eu quero que sim, o Fluminense jogue no 4-4-2. Eu gostaria que testasse mais o Castilho, mas era um jogo um pouquinho complicado para você colocar o jogador. Ele foi no jogo da ida, colocaram um Hulk de ponta. Eu achei esquisito. O Hulk não joga mais de ponta, já vai fazer alguns anos. Porque se você colocar o Hulk para correr e tentar driblar até mesmo o Hulk para fazer o pontinha boa para poder cruzar na área, você não ganha muita coisa. Você também não ganhou muita coisa com o Hulk de centroavante, mas isso são pontos para outras horas. Cara, o Fluminense foi com outra cara para esse jogo, sendo bem sincero. As bolas não estavam entrando, as ligações no início do jogo estavam um pouquinho complicadas. O Hércules é algo que eu tenho que dizer. O Hércules entrou muito, mas muito, muito mal mesmo no início do jogo. Era um jogador irreconhecível. Eu não gosto de ver esse tipo de Hércules em campo, mas o Hércules é um jogador muito sujeito ao homem, é um jogador muito compromissado. E ele mesmo percebeu que ele não estava bem na partida e ele se redimiu ao longo do jogo. O Hércules, mesmo com o cartão vermelho, ele matou inúmeros contra-ataques. Se eu não me lembro bem, mais ou menos uns 3, eu lembro de ele ter matado o contra-ataque sem levar falta. E, cara, eu tenho um apego muito forte com o atleta Hércules. Eu não vou lembrar exatamente qual o jogo agora, até porque são muitos jogos no ano. Mas teve um contra-ataque que foi muito importante, inclusive, pro ano do Fluminense, no ano passado. Que era um contra-ataque, acredito que tenha sido Fortaleza. Se não Fortaleza, o Red Bull Bragantino. Mas era um contra-ataque de 1 contra 3. E o Hércules conseguiu parar o contra-ataque sozinho. Então, eu acho ele um jogador muito bom. O jogador que foi muito importante no Super Mundial do Fluminense. E a assistência do gol do Fluminense ter vindo dos pés do Hércules é algo muito importante. Porque mostra que mesmo o jogador estando mal, o jogador ele nunca deve desistir do jogo. Ele nunca deve abaixar a cabeça, nunca deve deixar de tentar. E, cara, lançamento muito bom do Hércules. E o Kevin Serna, que dispensa comentários. A experiência Kevin Serna é isso que tem pra você ver no jogo, sendo bem sincero. Nada é mais Kevin Serna do que entrar, fazer o gol que é pra ser o gol da vitória. O Fluminense vai lá, enfia tudo. E o Kevin Serna tem a bola mais uma vez, uma bola muito mais fácil do que a anterior, diga-se de passagem. E o Kevin Serna também enfia tudo. É, nada é mais Kevin Serna do que isso. E cara, vou sendo bem sincero, eu concordo com a ideia do Marcão de tirar o Soteldo para poder colocar o Milhan. Milhan, nunca lembro. Até porque o Fluminense sim, ele deveria se proteger mais ali, até mesmo por levar tantas bolas aéreas. O Independente Rivadavia gostava muito dessas bolas aéreas. O Kevin Serra, inclusive, teve outra chance, mas ele adiantou muita bola pro goleiro. Novamente, eu gosto muito do Serra. É difícil gostar do Serra, mas eu gosto muito do Serra. E cara, num azar, sendo bem sincero, pra mim aquilo também não foi pênalti, mas isso aí pode ser muito mais do meu lado torcedor do que o meu lado analítico. Pra mim, naquela curta distância, com o jogador já recolhendo o braço, não deveria ter sido marcado. Até porque no Mundial, no Super Mundial, um pênalti não marcado contra o Fluminense para o Chelsea foi muito pior. O jogador estava recolhendo o braço sim, mas o braço dele estava muito aberto, ele nem pensou em recolher a tempo. E a distância era muito maior do que a desse pênalti. E, ironicamente, era o mesmo juiz. Para mim, foi um acerto do juiz, inicialmente. Ele não marcou o pênalti. Para mim, é ridículo a cabine do VAR intervir em um lance que é para ser interpretativo. E logo em seguida, o VAR servindo de muleta mais uma vez. E o juiz, por pura e espontânea pressão, vai lá e dá o pênalti pro Rivadavia. Um pênalti muito bem batido, convertido. O Fluminense tem seu senso de urgência, volta muito bem, mesmo após esse pênalti sofrido, consegue boas jogadas e o Kevin Serna perde aquele gol. Infelizmente, o Fluminense acaba indo para pênalti. Vou ser bem sincero, agora do meu lado, torcedor mesmo. Eu já tinha dado o Fluminense como eliminado muito antes do gol do Kevin Serna. É até irônico. Eu não sei, provavelmente eu vou colocar assim na edição do vídeo o áudio que eu tava mandando pra minha namorada enquanto o Fluminense faz o gol. Peço desculpa pelo palavreado. E, cara, depois desse gol eu tive muita, mas muita, muita esperança mesmo. E eu falei, cara,
Eu não aguento mais essa alcunha de time de guerreiros. Pelo amor de Deus, por que não pode ser um pouquinho mais fácil, cara? Por que, tem que ser tudo tão doloroso? Por que tem que ser tudo assim, na luta, na garra? Pelo amor de Deus, por que não pode ser o time de bandido, o time de salafrário? Oh, pelo amor de Deus, cara! Mas não, Fluminense, felizmente ou infelizmente, tem sempre que ser sofrido. E cara, eu tenho que ressaltar também. O atleta Canóbio mais uma vez comete esses erros, um erro que pode custar caro novamente a classificação do Fluminense. Graças ao bom Deus, o Fluminense pôde sair vitorioso desse jogo, mas o que o Canóbio fez é de uma burrice extrema. Um jogador profissional e de um time de Série A, um time grande de Série A, não pode cometer um erro como esse. E a minha paciência com o Canóbio vem se esgotando já faz um tempo. O Canóbio ele não faz bons jogos ofensivamente falando. O Canóbio ele tá lá para poder marcar as laterais. Aí ele vai lá, marca a lateral e faz isso. É um negócio complicado. Sim, ele deu assistência no jogo contra o Palmeiras. Foi um jogo bom, na real, sendo bem sincero, o jogo do Palmeiras é uma questão à parte. Conforme era o primeiro jogo do Marcão, eu acho que todo mundo queria mostrar muita coisa. E foi um jogo muito, mas muito bom por parte do Fluminense. O Fluminense ele começou não tão bem quanto o Palmeiras, começou levando gol, mas o Fluminense a todo momento teve o seu senso de urgência em campo, porque o Fluminense ele sabe que ele tem que mostrar mais do que os outros times. O Fluminense ele é um time com uma média de idade muito alta, é um elenco de certa forma inchado, não tem tantas peças para repor em certos setores do jogo, ainda mais pelo departamento médico estar muito lotado. A perda do John Kennedy é absurdo pro clube. E tem um jogo em que você tem gols de Hulk, Serna e Germancano, é um ponto de virada pro clube de uma forma muito forte. Novamente, eu queria agradecer ao profissional Marcão. Gosto muito do profissional Marcão. Eu acredito que o Marcão deva continuar até o final da temporada com o Fluminense. Eu acho que não vale a pena o Fluminense apostar em um trabalho de um novo treinador no momento. São 15 rodadas. O Fluminense fez a sua gordurinha no início do campeonato, fez seu trabalho de casa. Agora é fazer novamente seu trabalho de casa para poder se manter na tabela. Eu acredito que o Fluminense não tenha chance de ser campeão no futebol do futebol brasileiro, mas eu acredito sim que o Fluminense tenha futebol para poder ser campeão da Libertadores. Até porque a gente não vai precisar de pontos corridos para isso. Aí a matemática são outros 500, sendo bem sincero. A chance sim é 50%, ou é campeão ou não é campeão. Aí são outros 500. E a final pode ser um Fla-Flu. Pra ser bem sincero, eu não quero que a final seja um Fla-Flu, porque se o Fluminense ganhar, beleza, sou o ser humano mais feliz do mundo. Se o Fluminense perder, acabou. Pra ser bem sincero, você vai ter que ouvir isso a sua vida inteira. E não é algo que eu queira ouvir. Sendo bem sincero. Eu acredito sim no Fluminense jogando contra o Flamengo, mas eu não quero ter que ver o Fluminense jogando contra o Flamengo numa final. Tá bom? Num Carioca ali até vai. Numa Copa do Brasil também até pode ir. Agora na Libertadores é fogo. É fogo. E voltando ao ponto da Libertadores, certo? Porque, de certa forma, como você sabe, eu faço meus vídeos de freestyle. Eu não tenho nenhum roteiro. Eu deveria sim escrever um roteiro, mas eu acredito que fica muito artificial se eu tiver que ler alguma coisa que eu tô falando. Mas, enfim, voltando ao assunto. Ao iniciar a cobrança dos pênaltis, eu já não tinha esperança nenhuma, sendo bem sincero. Eu tenho muita fé no Fábio, mas o tanto de fé que eu tenho no Fábio, eu não tenho nos cobradores do Fluminense. Já é um caso antigo, sabe? Então, é um negócio complicado acreditar nos jogadores. E eu fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo com alguns jogadores. Especialmente o atleta Guga. O Guga ele já tinha perdido no Carioca, então eu ficava um pouquinho com o pé atrás dele. O René ele tinha perdido na Copa do Brasil, assim como o Canóbio também perdeu. Foi na Copa do Brasil? Não, o René fez na Copa do Brasil, verdade. Mas eu lembro que o René também perdeu um pênalti desses. Agora, cara, sem Paulo Henrique Ganso em campo e sem Hulk em campo, eu não tinha fé nenhuma de que o Fluminense ia passar nessa cobrança de pênalti. Tanto que eu fiquei apenas ouvindo como se eu estivesse vendo num rádio.
Agora que eu entrei na questão dos pênaltis, eu tenho que falar sobre jogadores que eu falei que era preocupante aparentar não estar jogando de sacanagem para derrubar o técnico. Eu tenho que entrar no tópico Lúcio Acosta. Cara, o Lúcio Acosta tá numa questão preocupante. O Lúcio Acosta ele não vem apresentando um bom futebol já faz um tempo. O Lúcio Acosta ele está se irritando facilmente, o que de certa forma é esperado de um atleta argentino. Não sendo preconceituoso, sendo bem sincero. Perdão. Cara, o Lúcio Acosta, ele não entrou tão bem no jogo. Já era esperado. Não entrou tão bem no jogo contra o Palmeiras também. Mas o pênalti batido pelo Lúcio Acosta sanou uma dúvida pra mim. Que era, cara, por que toda partida o Lúcio Acosta não pega a bola pra bater o pênalti? Ele bate todas as faltas. De certa forma, eu já acho esquisito. Eu nunca vi o Lúcio Acosta converter nenhuma falta que ele bate. Todas são isoladas. Mas sanou minha dúvida completamente. Eu entendi por que o Lúcio Acosta não bate pênalti. Porque ele é horroroso batendo pênalti. E não tem nenhuma discussão além disso. Ele é horroroso batendo pênalti. Foi um dos piores pênaltis que eu já vi na minha vida. Mentira, eu já vi piores pênaltis, mas. Horrível. Ele nem tentou, de certa forma. Parecia até que ele tinha batido de sacanagem. Eu não sei se ele tá com alguma birra com a torcida. Não faz sentido nenhum. Sendo bem sincero, a torcida sempre acolheu muito bem ele. Eu não sei se ele tá com problemas psicológicos. Se estiver que ele procure ajuda, rapidamente. Porque o futebol, da questão. Futebol mesmo, tá muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E eu espero uma melhora por parte dele, porque, de certa forma, eu amo o Ganso. Se você me conhece, você é meu amigo, qualquer coisa, você sabe que eu amo o Ganso. Mas você não pode contar com o Ganso 90 minutos nunca. Isso não é pela questão da boa vontade ou não do Paulo Henrique Ganso. Mas sim fisicamente. O Ganso, cara, ele é um atleta que foi muito judiado pela vida. Mas muito mesmo. O Ganso provavelmente é um dos maiores talentos que eu já vi. Que eu vi mesmo, eu posso dizer. Vi jogando. Eu acho que o Ganso é o jogador mais genial que eu já vi. Eu não vi Pelé. De certa forma, vi um pouco do Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Mas a inteligência do Ganso é uma questão que me assusta muito. Mas o Ganso ele foi parado pela vida. Ele tem duas barras de ferro nas pernas. O número de lesões do Ganso são ridículas. Ridículas mesmo, muito, muito grandes. E cara, eu fico muito feliz vendo ele jogando bem novamente. Mas muito feliz mesmo. Porque é um atleta muito necessário. Agora, você não ter um reserva imediato para o Ganso é algo preocupante. E isso é algo que o Fluminense já sofre há alguns anos. Acredito sim que o Savarino possa ser esse reserva. O Savarino, infelizmente, estava lesionado, ele não podia ir a campo, então o Lúcio Costa teve que entrar. E não foi legal de ver. Mas eu espero uma melhora por parte do Savarino também, que o Savarino não havia jogando bem, não vinha jogando bem no caso. Mas eu acredito muito no futebol do Savarino, acho um muito bom jogador. Pra ser bem sincero, quando o René foi pra bola e começou a dar aquela paradinha, eu falei, meu Deus do céu. E parecia eterno. Parecia eterno. Quando ele converteu o pênalti, me bateu um alívio. Quando o Hércules pegou a bola pra poder bater, eu falei, por que o Hércules? Quando o Hércules converteu, eu falei, eu entendi agora por que o Hércules. E sendo bem sincero, eu acho essa virtude muito boa no Hércules. O Hércules é um jogador que chuta muito bem. Ele é um dos meio-campos do Brasileirão que eu acho que pisa melhor na área, sendo bem sincero. Ironicamente, eu acho ele um dos melhores finalizadores do Fluminense, o que também, de certa forma, é preocupante. Mas ele é muito bom. E o pênalti do Martinelli, também, muito bem batido. É muito bom ter esses bons jogadores do Fluminense que já vinham jogando bem serem recompensados com esse pênalti convertido e com essa vitória. Ninguém merecia mais do que vocês. Ninguém mesmo. E eu acho que ninguém merecia mais do que o Guga. O Guga tem a sua redenção pelo pênalti perdido na final do Carioca. O Guga que, inclusive, as duas últimas partidas, cara, parecia o Cafu em campo. Eu juro que eu tô exagerando, mas era um futebol de muito alto nível apresentado pelo Guga. O Guga dando a vida em campo a todo momento. Parecia que ele tinha cinco pulmões.
cruzando a bola muito bem, achando uns passes já absurdos. Ótimas partidas do Guga. Ele merecia esse gol de pênalti. E, cara, o Fábio dispensa comentários. Novamente, se você me conhece, você sabe que eu sou muito, mas muito, muito fã do goleiro Alisson. Mas eu acho bizarro o Fábio, nem ao menos, ter sido chamado para segundo goleiro. E Ederson e o Everton terem ido para essa Copa é ridículo. Ridículo mesmo. Agora já não tem mais o que dizer. É ridículo. Eu acredito que o Fábio não ter sido usado nenhuma das vezes é ridículo. E vemos aí, né? Um goleiro muito bom, pegador de pênalti, milagreiro, que de certa forma era o que precisamos. Precisávamos, né? Assim dizendo. Eu acredito que o Fábio deva se aposentar no final da temporada. E eu espero que sim, ele tenha essa Libertadores para poder a finalizar essa carreira milagrosa e linda da parte dele. No mais, vai Fluminense. E novamente, não aguento mais essa alcunha de time de guerreiros. Pelo amor de Deus, vamos mudar isso. Não aguento mais sofrer todo o jogo. Tá bom? Muito obrigado, rapaziada. Até a próxima.